Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Tava com saudade de fazer lives. Que alegria poder estar aqui. Que alegria, que alegria. Hoje eu tenho uma convidada mais do que esse pessoal. Deixa o pessoal entrar. Gente, deixa o pessoal entrar. Que saudade de fazer live. Aproveitem para perguntar, para questionar. Eu já tô falando da Europa, eu já tô em Lisboa, tava no Brasil, passei 45 dias no Brasil e já tô aqui na minha casa, onde eu moro, em Lisboa. Viajo muito, mas eu tô aqui. Hoje a live vai ser linda, com muito conhecimento. Isso é que é o importante. A gente colocar conhecimento para que as pessoas que me assistem saibam exatamente o que é isso que ela consegue fazer. É esse meu objetivo. Sejam muito bem-vindos. Que saudade eu tava de fazer live. Deixa o pessoal entrar. Meus alunos, meus ex-alunos, meus futuros alunos que estão aqui. Muita gente perguntando se vai ter curso, como é atendimento, como é consulta. Gente, tem um linkzinho, olha lá, Cida. Tem um linkzinho lá na minha bio, onde tem Consultas Brasil. Eu não tenho previsão para ir para o Brasil. Provavelmente eu vá em agosto, só para São Paulo. Talvez eu não vá para nenhum outro lugar. Eu atendo em Portugal, tem lá Consultas Europas. Vou atender na Suíça, gente. Pessoal da Suíça, tô indo atender na Suíça, na parte francesa da Suíça. Tô indo atender em junho ou julho, eu tô indo atendendo na Suíça. Aqui em Portugal eu atendo em Lisboa, Montijo, Vila Nova de Gaia, que fica no Porto, né? Torres Vedras, Estoril, Cascais, todos esses lugares eu atendo em Portugal. Gente, quanta gente, que alegria, que alegria. Então, como tem muito seguidor novo, eu não sou de ficar falando blá 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 o tempo inteiro. O objetivo é mostrar conhecimento, é esse meu objetivo. E muita gente pergunta o que é isso que a doutora Tônia faz, como é que ela fala isso desse jeito, né? Um abraço para a maior professora de terapia neural, um abraço desde Miami. Poxa, por ver a hora de sair de trabalhar. Muchas gracias. La gente que habla espanhol também, ya he dado curso todo em espanhol também. E la gente ha venido, gente de los Estados Unidos para Colômbia para hacer mi curso. Madre mía, muchas gracias por todo, muchas gracias. Então, eu sou Tônia Oliveira, para quem não me conhece, tem muitos seguidores da minha convidada hoje, né? Eu saí do Brasil, eu sou brasileira, sou de Salvador, de uma maneira resumida. Saí do Brasil em 2016, fui para Barcelona, morei 3 anos em Barcelona. E lá eu tive a oportunidade de fazer um mestrado presencial em terapia neural e odontologia neurofocal pela Universidade de Barcelona. Mas, na verdade, eu tenho 31 anos de formada. E eu sempre achava que eu poderia mudar, que eu poderia desenvolver um método. E foi aí que eu via que eu comecei a fazer de uma maneira diferente de tudo que eu aprendi. E aí foi assim que surgiu de uma maneira muito carinhosa, em 2021, a TNTO, que é Terapia Neural Tônia Oliveira. Tem as bases da terapia neural, mas é um método completamente diferente. E depois, com a evolução do meu método, em 2023 surgiu a RTO, Regulação Total do Organismo, porque a gente comprovou que aquilo que eu estava fazendo não era terapia neural, era muito além e que eu regulava o paciente por inteiro. Então foi aí que eu desenvolvi os pontos TOs, com a mão fazendo a pressão em algumas partes do corpo do paciente. Eu conseguia tirar dores, parar tremor, desentortar dedo do pé, vários itens eu conseguia fazer. E aí foi pela primeira vez, na verdade eu já citei em outros cursos, mas esse foi meu 10º curso online que eu fiz, né? A gente lançou 7 cursos, eu parei 1 ano sem fazer curso, depois mais 3 cursos foram lançados, o TNTO, a evolução, que eu evoluí muito desde a época que eu lancei a TNTO, e foi a primeira vez que realmente eu vi que eu consegui passar com todo o meu conhecimento e eles conseguiram aprender na essência tudo aquilo que eu
havia já sedimentado. E aí ela lançou o curso TNTO básico, depois teve o RTO, que é o curso avançado, e aí depois a gente fez a parte prática. E na parte prática só podia participar quem fez o TNTO e o RTO. E foi muito gratificante, foi a conquista maior, e todo mundo junto, e tudo aquilo que eu falava, todo mundo viu em todos os pacientes que foram atendidos na parte prática, em 25 pacientes mais ou menos. E a TNTO é isso. Então, para quem não sabe, a terapia neural, existe um grande paradoxo da medicina tradicional. Hoje eu tenho uma convidada linda, maravilhosa, que eu amo de paixão. A primeira vez que eu vi a voz dela, eu falei, poxa, você sente que é alguém diferente, que é alguém especial. E doutora Luciana Dorta é cardiologista, é médica, mora em São Paulo e teve a oportunidade de fazer o meu curso por indicação de outro médico que já tinha sido meu aluno também. E ela fez o básico, ela enlouqueceu e ela estava grávida de 38 meses. Eu disse, não, pô, ela vai ter filho, não vai continuar. Ela não conseguiu, ela fez o RTO, o curso avançado. Ela largou filho pequeno de menos de 2 meses de idade, foi fazer a prática. Cardiologista, a gente vai falar tudo o que vocês quiserem sobre cardiologista. Doutora Tônia, porque como é que a senhora fala de medicamento, que o medicamento faz mal, e o colesterol, principalmente aqui na Europa, em Portugal, como é que pode deixar o colesterol tá alto, né? Será que isso é verdade? Nada melhor do que uma cardiologista para falar sobre isso, sobre as estatinas da vida, né? Que eu sempre falo, paciente, joga esse remédio no lixo, porque ele tá te matando e mata, tá? E faz muito mal, além de deixar o paciente cego, com dores no corpo inteiro, né? Engraçado, às vezes eu pego o paciente, né? A doutora Tônia tem um cardiologista há tantos anos. Aí chega pra mim de muleta, com dificuldade para andar, com dor no corpo inteiro. Aí eu pergunto assim, quando você foi pra ele, para o profissional, você não tinha nada? Não, não tinha nada, tava normal. E a partir daí começa a piorar, piorar, piorar. Mais uma vez, a gente não tá aqui com o objetivo de criticar ninguém, nenhuma área, não é culpa de ninguém. A gente aprende assim, a gente estuda assim. A gente achava também que era esse o caminho e na verdade não é. Quando a gente faz uma faculdade, qualquer faculdade da área de saúde, o nosso objetivo é cuidar da saúde. Só que a gente acaba cuidando da doença do paciente. E não é esse o nosso objetivo. E doutora Luciana, eu quero que eu falei, Lu, eu quero que você fale sobre isso com a autoridade de uma cardiologista e que foi minha aluna, para falar, não, Tônia tá maluca ou não, Tônia tá certa, né? E esse paradoxo da medicina tradicional, que ela vai falar muito bem, que a gente aprende aqui, tudo tem que bloquear e tem que estimular, e tudo tem uma série de medicamentos com vários efeitos colaterais, que esses medicamentos aparecem, todo medicamento vai ter um efeito colateral, toda a química dada para o paciente vai ter um efeito colateral e reações adversas. Reações adversas são que aparecem um tempo depois, né? E aparece eu falando tudo diferente, porque eu falo que a vida é um barril e esse barril vai enchendo com os bloqueios físicos, químicos, mecânicos, psicológicos e inflamatórios. Chega um momento que o barril da vida não aguenta mais e ele estoura. Quando ele estoura, ele gera a doença. Então, a doença nada mais é do que os bloqueios da vida da pessoa. E aí eu descobri a forma de auto-eco-organizar esse organismo e não existe nada mais perfeito do que o nosso organismo para esse organismo por si só se recuperar sobre a maioria das doenças. E a partir daí, Lu fala muito bem, que ela fala, né, da luz que apareceu. Tônia, eu queria ver um milagre. E quem me mostrou esse milagre foi você. E realmente eu mostrei,
porque a gente é muito fácil mostrar nos cursos todos os casos que eu consigo fazer, que são maravilhosos. Outra coisa é numa sala com vários profissionais, várias pessoas serem atendidas e todos os casos sendo milagre. Todos sobre minha orientação. Então, essa live eu quero convidar a Lu, vou falar mais, mas muita gente pergunta o que que a terapia, o que que a TNTO trata. Não importa a doença, pode ser síndrome do pânico, depressão, fascite plantar, dores no corpo inteiro, Parkinson, problemas de visão, de audição. Não importa a doença, porque eu não quero tratar a doença, eu quero tratar aquele paciente que veio até a mim para me procurar, para pedir ajuda, E ele tem que entender que o meu método consiste em, eu vou colocar assim, ele num patamar de equilíbrio, né? Eu mapeio, eu consigo, a TNTO é um mapa que eu consigo mapear essa pessoa e a partir daí cabe a ele, com as mudanças de hábitos, de alimentação, com a mudança, com suplementação, que é super importante, né? Um sono reparador também. E aí, atividade física, que a gente sabe disso, ele mudar a qualidade de vida e assim ele vai ter saúde pro resto da vida. Se um corpo não estiver inflamado, ele não vai doer. Ah, doutora, eu tenho fibromialgia. Não existe fibromialgia. Como é que a gente consegue tirar a dor toda do paciente? Porque eu sei o porquê aquele corpo está doente. Tudo que o paciente chega para mim com a lista de problemas, tudo isso é consequência. Eu não vou tratar a consequência, eu tenho que ir na causa do problema para tratar aquela causa daquele problema e aí sim ele fica bem definitivamente. Doutora Tônia, e não vai voltar? Depende dele. Às vezes eu preciso de outra sessão, preciso sim de outra sessão, mas eu garanto que com uma sessão ele já vai sair muito bem da minha sala. Eu não tenho dúvida disso. Então, introduzindo, eu sou Tônia Oliveira, eu que criei o método TNTO, eu que criei o método Regulação Total do Organismo, RTO, com os pontos TOs, que são fenomenais. Eu já lancei 5 pontos TOs, 1, 2, 3, 4, 5, e tô lançando outros, na verdade eu tô testando ainda, até o 9 eu já tenho, e cada vez minha cabeça tá maquinando, e eu tô comprovando clinicamente que aquilo funciona. E nada mais, nada menos do que uma médica cardiologista que já passou por toda a história médica, toda a residência, que ela tem várias residências, inúmeras pós-graduações, chegar até a mim e falar de uma maneira linda: Tônia, eu vou tirar o meu diploma de cardiologia e colocar o seu no centro da minha sala. Isso é lindo de se ouvir. Isso é muito gratificante e é esse reconhecimento de uma pessoa dessa para ter a certeza de que realmente eu estou no caminho certo. Vamos chamar doutora Luciana Dota com muito amor, com muito carinho e com grande gratidão. Deixa eu chamar ela, deixa eu ver. Deixa eu ver se não ela vem e se convida, tá, Lu? Eu já chamei aqui, não tá indo. Ah! Ei! Peraí, gente. Olha, ela tá com um probleminha lá no... Tem um sopro cardíaco, seguro fazer terapia neural endovenosa. Para que terapia neural endovenosa? Com a TNTO a gente consegue resolver. A gente consegue resolver, não tenha dúvida disso. Deixa eu chamar ela de novo aqui. Ela tá com um probleminha lá de energia. Ei, Lu! Ei, Tônia. Meu amor, se apresente. Quem é você? Que alegria. Eu falo, Lu, a gente teve empatia pela outra, as duas, né? E é com grande orgulho, com grande satisfação que eu tenho uma pessoa tão notória que está hoje fazendo a live comigo. Boa Quem é noite, você, Lu? Tônia.
Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Espero que vocês estejam. Tônia, boa noite. Boa Uma noite. honra e um prazer absoluto abrir essa sequência de lives com você. Eu tô aqui te acompanhando desde da introdução de tudo que você falou com o pessoal aqui e tudo que você disse, eu peço a Deus que Ele nos guie para que a gente possa trazer à luz essa clareza e essa informação que as pessoas precisam ter acesso a tudo que você falou aqui. Eu tô aqui para assinar embaixo, é verdade. Eu fiz o TNTO, eu fiz o RTO, eu estava grávida, né? Eu estava à procura de um milagre. Já tem anos de formação, desde 2010, que eu busco dentro da medicina uma resolução. A gente quer resolver o problema do paciente, né? E eu quero, assim, trazer à luz tudo que eu fui capaz de presenciar com a sua metodologia do TNTO e tudo que a terapia neural pode nos trazer. Isso. E, Lu, muita gente fala, né? Porque a gente mais vê, Luciana, a cardiologista de formação, entre outros itens, mas a gente recebe muitos pacientes, né? Ah, doutora Tony, vamos falar um pouquinho sobre colesterol, o mito do colesterol, né? Você, como médica, fala sobre aquilo, Lu, do que eu falei agora no início, do bloqueio, que você na faculdade aprende, tudo bloqueia ou tudo estimula. Fala um pouquinho sobre isso e o que que os efeitos colaterais fazem e o que que tem a ver o colesterol, o que que tem a ver as estatinas da vida. Fala um pouquinho sobre isso que muita gente quer saber e quantos pacientes eu recebo. Quando eu recebo um paciente tomando estatina da vida, eu falo assim, pelo amor de Deus, não jogue esse remédio nem no lixo da sua casa para a energia não ficar ali. Jogue no lixo da rua, tá? Então nada mais do que uma cardiologista para falar um pouco sobre isso. Fala, Lu. Então, eu tenho de formação, a base da minha formação é toda cartesiana, né? Eu me formei em medicina em 2010. Antes de formar em medicina, eu fiz farmácia. Então, eu tenho aqui uma certa bagagem sobre as medicações, sobre os efeitos. E eu consegui ver toda essa linha, desde a produção, né? Como que a medicação é produzida, até a forma de ação no corpo do paciente. E, basicamente, dentro da cardiologia especificamente, a gente usa bloqueadores o tempo todo. Então, eu convido os pacientes aqui, as pessoas que estão nos acompanhando, a pegar a sua receita. E se você olhar aí, você está usando pelo menos uns 3, 4 bloqueadores. Porque se você pensar no omeprazol, no pantoprazol, no esomeprazol, são bloqueadores da bomba de prótons. Então, você está bloqueando essa bomba, que acontece naturalmente no corpo do paciente, né? Porque se não fosse natural, se não fosse necessária, Deus não teria colocado essa função dentro do seu estômago, né? Quando os pacientes usam os beta-bloqueadores, que são carvedilol, atenolol, propanolol, bisoprolol, são os bloqueadores dos receptores beta, que vai diminuir a frequência cardíaca, né? Cardiologista tanto usa, eu não estou dizendo que não é necessário, mas que vai trazer uma série de efeitos colaterais, né? Tem os bloqueadores da conversão de angiotensina. E aí são duas classes, os IECAS e os BRAS, né? E aí enalapril, captopril, ramipril, ou losartana, valsartana, mesartana. E aí são uma série de pacientes, um monte de pacientes que a gente vê todos os dias usando bloqueadores de tudo. Ah, o Afonso está aqui, está dizendo que é prova viva de tudo. Então, vai ter uma prova viva aqui, Ah, Tônia, que bom. de tudo que a gente viu, que a gente ainda vai comentar com as pessoas. Bom, e aí se você pegar a sua receita aí na sua casa e for ver, você está usando uma série de coisas que bloqueiam as funções do seu corpo e que se essas funções estão no seu corpo é porque elas são necessárias. Se Deus colocou funções no seu corpo, se Deus colocou ácido clorídrico no seu estômago, é porque você precisa de ácido clorídrico para fazer a digestão dos seus alimentos, né? E você bloquear essa produção vai te trazer uma série de efeitos colaterais. E isso não sou eu que estou dizendo, é a bula. Se você pegar a bula do remédio, tá descrito lá tudo que você vai ter por usar aquele remédio. Não é que o João ou a Maria vai ter, não. Você vai ter, porque todo mundo tem, né? Outra medicação muito conhecida são as estatinas, né? Então, todo mundo acaba que tem um parente, um primo ou o próprio paciente usa uma estatina. Então, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, é tudo estatina. E as estatinas são bloqueadores da cascata do mevalonato. Uma vez que você faz um bloqueio nessa cascata de acontecimentos, você vai bloquear a produção de colesterol que o seu próprio organismo produz. Vamos deixar isso muito bem claro, porque se você está usando um bloqueador que bloqueia uma cascata que vai produzir o colesterol, é o seu organismo que está produzindo colesterol. E se ele produz, é porque ele precisa. Mas independente disso,
disso, além de bloquear essa produção do colesterol, a gente vai bloquear outras funções nessa mesma cascata e ter uma série de consequências e uma série de efeitos colaterais. Então, hoje em dia, o que a gente tem como profissionais em geral, e isso qualquer profissional de saúde não vai me deixar mentir, é uma série de pacientes multissintomáticos, né? Que começou em um problema X, e aí ele começou usando um remédio que trouxe outro problema, que trouxe outro problema, que trouxe outro problema, e ele está usando 10 remédios para bloquear uma série de funções sem nem saber que problema ele tem mais, Exato. né? E o que a gente tem visto cada vez mais são pessoas adoecidas. Isso. Trazendo à luz essa informação que você me pediu para falar, voltando à questão do colesterol, o colesterol é uma molécula importante no nosso corpo. Não é que ele não faça confusão às vezes, ele faz, mas ele é importante. Se Deus colocou ele na gente é porque ele é importante. A gente tem 70% de todo o colesterol do organismo humano é produzido pelo próprio organismo. Só 30% em média que vem da alimentação. E se o seu corpo se encarrega de produzir 70% de uma molécula como essa, é porque ela tem uma função. E a função é participar da construção da membrana das suas células, participar da função das suas enzimas biliares que faz digestão, participar da produção dos seus hormônios. E aí o que a gente vê o tempo testosterona, progesterona, DEA, cortisol, são vários hormônios necessários que são produzidos a partir do colesterol. Então, o convite para a gente agora, já de imediato, é que a gente traga à luz esse conhecimento. Será que todo mundo precisa tomar esse monte de remédio? E se a gente está precisando bloquear tanto o corpo o tempo todo, aonde é que está a disfunção? Porque tem alguma coisa acontecendo. Então, é basicamente isso, trazer à luz esse conhecimento para entender que se você está precisando de um remédio, é porque existe uma disfunção. Então, ao invés de bloquear, por que a gente não vai tentar regular essa disfunção? Exato, exato. Lu, que lindo você falou de uma maneira bem científica, com conhecimento de causa. Então, Lu tá falando na área dela, com conhecimento de causa. Então, é o que eu falo. A gente não tá aqui para brincar. Nós não somos qualquer uma. Eu tenho o meu conhecimento, Lu tem um dela na área dela. E a gente tá aqui comprovando que tudo que eu tenho falado e que os meus alunos estão vendo, e que, na verdade, é essa luz no fim do túnel que todo mundo ficava assim, meu Deus. Tá bom, isso daqui não tá certo, mas o que que eu vou fazer se eu não fizer isso? Tem alguma outra coisa para fazer? É aí que a gente começa a entrar na medicina integrativa, é aí que a gente começa a ver várias opções da medicina integrativa, mas até então a gente nunca via nada tão concreto que virasse e falasse, não, realmente fazendo isso aqui, eu vou conseguir mudar a rota de doenças de uma pessoa. Então, o que a gente quer demonstrar aqui, cada vez mais, botar aqui, eu falei, Lu, vou botar a cara para bater e mesmo, porque a gente tem conhecimento de causa. A gente não está brincando quando a gente está falando. E o que a gente faz aqui é acordar a população que ninguém mais tem que ser bobo e acreditar que só existe aquele caminho. Não é isso. A gente conseguiu e eu consigo provar, através do método que Lu foi minha aluna, e vimos ao vivo como é que um paciente está lá deitado na maca. A gente manda fazer os testes antes. Levanta a perna. O paciente não levanta a perna. Eu coloco um dedo na boca do paciente e o paciente vai e levanta a perna. Porque eu sei que quando um órgão adoece, ele não está doente sozinho. Um órgão pode estar gritando mais. Mas se o fígado está gritando mais, todos os outros estão comprometidos. O olho faz parte do corpo, a boca faz parte do corpo. O paciente está perdendo a visão do nada? Não é do nada. Alguma coisa está acontecendo naquele corpo que a gente vai matando o nosso corpo pouco a pouco e chega um momento que ele grita: socorro, o que que eu faço? E aí começa a adoecer. E quando você vai e dá química naquele corpo que está sendo agredido, seja por qualquer motivo for, normalmente alimentação, pode ser problema psicológico, o que seja, você dá uma química, você piora toda essa situação. E quando se vê que aquela química não funciona, o que que se faz? Aumenta a dose ou coloca mais um medicamento. E aí vai aumentando a dose, colocando mais um medicamento, e aquela cascata de efeitos colaterais
vai fazendo com que o paciente adoeça cada vez mais. E o que que se houve? Não, não tinha jeito, era assim mesmo que tinha que acontecer. Não, a gente tem como sim envelhecer com saúde. A gente tem como chegar com 80 anos, 90 anos sem tomar nenhum medicamento. A gente tem como, não é isso, Lu? Inclusive, os pacientes que chegam a 80, 90 são pacientes que, na maioria das vezes, Não não tomam realmente tomam. medicamento, né? Porque quem toma, eu sempre falo isso para os meus pacientes, quem toma remédio está doente. Ah, mas eu tomo remédio para ansiedade. Sim, você está doente. Ah, eu tomo remédio porque eu tenho só uma gastrite. Sim, você está doente. Ah, eu só tenho uma hipertensão. Sim, mas não era para ter hipertensão, não era para ter essa desregulação do organismo. E se está desregulado, é porque você está doente. E aí cabe a gente, como profissional da saúde, que eu bato no pé, quando todo mundo pergunta, eu falo, meus alunos sabem, não é onde aplica. Porque a TNTO são injeções que a gente faz com a substância chamada procaína em algumas áreas do corpo. E, na verdade, eu não estou preocupada em que ponto é que aplica. Eu bato demais nisso. É descobrir o porquê aquele paciente adoeceu. Ah, desde quando você está assim? Quando foi que você, a partir daquele momento, começou a adoecer? Porque a gente vai adoecendo, normalmente a gente começa com um fator energético. A queixa grande que tem no consultório é: tô sem energia, doutora, me sinto cansado. Aí pega as análises, os exames de sangue, estão todos normais, né? E aí a medicina tradicional não tem o que fazer se os números ali estão normais. Primeiro, nós não somos números. Depois, aquela média dali que é colocada são feitas com pessoas doentes, porque pessoas saudáveis não vai fazer toda hora o exame de sangue, as análises, como a gente chama aqui em Portugal. Então, o paciente começa a ficar cansado. Esse é o primeiro sinal. Quando chega numa segunda etapa, começa a ter um pouco de alteração nos exames, né? E aí começa a tentar descobrir o que que aquela pessoa tem. E quando vai para a terceira etapa, ele já tem que fazer ou uma cirurgia ou uma medicação muito mais forte, porque na outra ele já veio medicado e vai piorando, piorando cada vez mais. Então, é o que eu falo e falo no meu curso. Vamos parar de brincar. Vamos parar de brincar com a vida humana, tá? As pessoas que estão se comprometendo a cuidar da saúde do outro é porque tem que cuidar da saúde e não da doença. Nós somos profissionais da saúde e é esse o nosso objetivo. Aí, Lu, me conta, você tá nessa história, você já falou, você tá lá como cardiologista. Conta como foi a sua história para você procurar outro meio, para você chegar até a mim, o que que mudou sua vida. Fala um pouco sobre isso. Eu vou tentar ser prática. Mas aí eu queria trazer à luz aqui uma coisa que você estava conversando e eu estava lembrando de falar uma coisa para as pessoas. Talvez esse seja o grande problema do paradoxo da medicina. Porque assim, a medicina, o nosso organismo, ele é dividido em parte anatômica, né? Então, órgãos, o seu organismo como um todo é a parte anatômica, né? Tem a parte metabólica, que é isso que você vê nos exames, ok? Você pede os exames, aí você vê lá a parte metabólica do seu organismo. Só que tem a parte elétrica. E a medicina, ela não olha para essa parte elétrica. Ela pouco se importa com essa parte elétrica. Você não vai ouvir falar pela medicina convencional sobre essa parte. E isso é a forma como eu fui formada. Então, basicamente, o médico, ele tem um problema metabólico, usa-se um remédio, né? Porque você tem uma disfunção, você pede os exames, está alterado, remédio, né? Se o negócio chegou num nível muito avançado, retira o órgão. Não é isso que os médicos convencionais fazem? Ah, então tem um problema A hormonal. Esse pedra na problema hormonal vesícula, tá... tira a vesícula, tira a vesícula. né? Tá lá a tireoide, tira a tireoide. E aí se vai Tireoide, exatamente. mutilando o paciente, né? Vai tirando os órgãos e vai mutilando o paciente. Valo, E, continua. exatamente. E aí, eu vinha dessa medicina, né, cartesiana, e eu não via melhoria nos meus pacientes usando remédio, né? E eu busco, acho que como todo profissional da área de saúde, a gente quer que nossos pacientes melhorem. Você quer cruzar com um paciente seu na rua e perguntar como é que ele tá, e ele te falar, ah, eu melhorei. Graças ao que você fez, eu melhorei. Então eu buscava isso. Só que na medicina convencional eu pouco via. E aí eu fui para medicina ortomolecular, fui estudar nutriendocrinologia, fiz várias pós-graduações, estudo daqui, estudo dali, e eu comecei a ver algumas coisas que na medicina convencional a gente não percebia. Então, através de reposições, de regulações, de extração de remédio, tá usando esse remédio tá um efeito colateral, vamos tirar. Então, eu comecei a ver os meus pacientes melhorando,
Mas eu sempre digo que eu buscava um milagre. E eu via faíscas de milagres, né? Eu via um pacientezinho melhorar aqui, outro pacientezinho melhorar ali. Só que ainda assim eu procurava uma coisa que fervesse, sabe? Uma coisa que pegasse fogo em mim. E eu continuei buscando e em 2018 eu tive acesso à terapia neural. Então a primeira vez que eu conheci terapia neural foi em 2018, eu fiz um curso. Mas assim, eu aplicava, eu fazia, eu buscava, eu me aprofundava, mas eu não via aquela coisa que eu buscava de fazer realmente o meu coração saltar. E eu continuei buscando. Foi quando agora, já em 2023, eu tive acesso à sua metodologia. E aí eu descobri, através de um colega, sobre a metodologia da Tônia, dentro da terapia neural, mas eu digo que é um mapa, né? Então a gente tem essa parte elétrica do corpo, essa parte elétrica ela pode ser regulada, mas a regulação da parte elétrica é uma coisa absurdamente complexa, muito difícil, mais difícil do que a parte metabólica, eu diria. E aí eu cheguei e falei, bom, é a Tônia que tem um mapa, eu vou atrás dessa mulher. E aí eu tava com 38 semanas de gestação, acho que esse ponto é um ponto que eu preciso comentar, já com uma barriga enorme, eu assisti a aula dela toda online, da poltrona de amamentação, e eu descobri o mapa. A Tônia apresentou para mim um caminho dessa terapia funcionar e trazer à luz aquele milagre que eu tanto esperava, né, Tônia? E aí, depois disso, a Tônia, eu falo que a Tônia tem um plano de carreira dentro do que ela apresenta pra gente. Então, ela tem a terapia básica, ela tem a terapia avançada, que é o RTO, e ela tem a prática. Eu falei, eu vou fazer o plano de carreira da Tônia. Tudo que ela oferece, eu vou fazer para eu ver esse milagre acontecer. Exatamente, Márcio. A mágica acontecer. E eu já vi essa mágica acontecer antes de eu ir para a prática. Então, aqui, já na minha cidade, eu tive o imenso prazer de conseguir ter acesso a um paciente que precisava da ajuda nossa e eu fiz a metodologia da Tônia, o TNTO, que é esse mapa da terapia neural, e eu vi um milagre acontecer na minha frente. O paciente que não movimentava o braço começou a movimentar, ele não movimentava a perna e ele começou a movimentar, ele correu dentro da minha clínica. E eu falei, pronto, eu descobri um milagre. Eu descobri que realmente regular essa parte elétrica da maneira correta, com muito cuidado, com muito carinho, traz uma regulação do organismo sem que eu precise bloquear nada e sem que eu precise estimular nada. Eu só vou facilitar o corpo se autorregular. Fantástico, Lu. Exatamente. Sem precisar bloquear nem estimular. Só dá a dose do estímulo perfeito que aquele corpo precisa para ele próprio reagir e, como eu sempre falo, auto-eco-organizar e se curar. Então, essa autocura não sou eu que dou, quem faz é o próprio organismo. Eu dou condições para para que aquele organismo reaja e ele se, entre aspas, autocure. Simples assim, mágico assim. Simples. Diga, Lu, aí você continuou, viu esse milagre e ficou, meu Deus. Na verdade, eu me arrepio cada vez que eu lembro de tudo que eu já presenciei de dezembro para cá, né? Então, assim, não é uma vida, é de dezembro para cá. Tudo isso que fez meu coração ferver. E aí eu falei, bom, então existe um milagre. Eu vou para o curso em São Paulo da Tônia. Ai, Tônia, eu quero te contar um assunto aqui que eu acho que assim vai ajudar tanta gente, mas vamos por partes. Tá. E aí eu fui no curso da Tônia e estávamos lá na prática. Fez o curso avançado meu. E ela achou, não é possível que vai ter mais coisa ainda tinha mais coisa, novidade, que eu consegui ainda simplificar mais tudo aquilo que eu tinha dado no curso básico. Eu, de uma maneira mágica, mais ainda, eu simplifiquei. E aí todo mundo, não é possível. Aí eu lancei os pontos teóricos. Como é que pode? Porque ficam discutindo a procaína tal, quantidade tal, toxicidade tal. Eu falei, eu não preciso disso. Eu consigo de outra maneira. E aí Lu fez o curso. Eu me arrepio. Bom, e aí um dos pacientes, a gente sempre, eu sou muito cética, né? Então assim, eu busco o milagre, mas o milagre ele tem que ter várias nuances assim da perfeição eu falo milagre, gente, mas eu espero que vocês entendam que isso é tecnologia, isso é medicina, isso é informação de ponta, isso é organismo, não é milagre, né? É um milagre do estudo.
Isso. E a gente teve acesso a um paciente que, inclusive, foi um paciente que não elevava a perna, né? Ele deitava e ele não elevava as pernas. Parkinson, tomando inúmeros medicamentos de Parkinson, né? Quando chegou lá todo lento, sem falar direito, né? Não Não falava, falava, né, não direito, aquela enxergava. movimentação, não enxergava, movimentação toda lenta, porque os medicamentos para Parkinson vão causando rigidez no corpo do paciente e piorando a movimentação do paciente. Então, toda medicação de Parkinson faz isso, Valo. E aí chegou. Já a gente estava na parte prática, eram divididas em marcas, aqui em Portugal chama Marquesa, e aí cada grupo de 3 ou 4 pessoas atendia um paciente. Chegou, foi o primeiro paciente do grupo dela. Aí começaram. E aí a parte mais bonita, e essa é a luz que eu gostaria de trazer, é que você consegue promover a, a regulação desse organismo através das mãos. E aí foi exatamente isso que a gente fez. Convidou o paciente a adentrar, explicamos tudo e começamos a aplicar nele os pontos que você só faz com as mãos. Então, dentro da boca do paciente, através de uma técnica muito indolor, muito tranquila, com os pontos, a gente conseguiu que esse paciente ele entrou em remissão, ele não tinha mais dor quando a gente terminou essas técnicas, e a perna que não elevava, ele passou a elevar. A voz O que é lindo. voltou a falar Ele voltou normal, a falar sem firme. iniciar a TNTO, sem iniciar a terapia Tony Oliveira, só descobrir a maneira de voltar a ter o equilíbrio com minha mão na boca do paciente, né? Simples assim, mágico assim, real assim, surreal sim. A gente não discute mais isso. Eu não tenho mais que ficar batendo boca se é verdade ou não é. É verdade, tá? E eu consigo fazer isso. E agora meus alunos todos estão fazendo. Então, como é que a gente consegue promover esse equilíbrio, porque a gente atua sobre o sistema nervoso, a gente sabe disso, promover o equilíbrio do simpático, parasimpático, que a gente aprende na teoria, mas até então a gente sempre aprendeu que vamos ver se a gente consegue. E eu não. Eu estou afirmando que fazendo dessa forma, iniciando essa sequência, um mini protocolozinho que eu desenvolvi, eu tenho certeza do que eu posso, do que eu não posso, de algumas limitações que eu vou ter, mas eu consigo sim estimular aquele organismo, eu consigo sim reequilibrar aquele corpo e com certeza dar melhores condições de vida para aquela pessoa, e isso é imediato, não é amanhã, é na hora. Então, a terapia neural clássica fala que tem efeitos em segundos, que é para se ver o resultado dentro das 24, 20 horas, próximas horas. Eu falo que não existe efeitos em segundos. Quando você sabe o que está fazendo e você faz bem feito, ocorre na hora. E agora, sem terapia neural clássica, sem a TNTO, só com minha mão na boca do paciente. E esse grupo foi legal porque eles fizeram o TO1, é um ponto, e eu virei para eles e eles estavam passando para o TO2. Eu falei: que isso? Vocês estão fazendo o TO1 e esqueceram de testar para ver se a perna, pelo menos, o paciente vai levantar? Aí todo mundo olhou assim. Falei: vocês não estão acreditando no que eu estou falando? Eu estou aqui. Aí eu fiz, apertei, eu falei: manda ele levantar para vocês verem o que vai acontecer, porque eu já sabia. Eu estou acostumada a isso, há 3 anos eu faço isso. E aí ficou todo mundo assim: oh, meu Deus, ele levantou, ele está falando, ele está vendo. Com um ponto, coisa de 2 segundos, tá? Então, até eles envolvidos lá na hora estavam preocupados em fazer o TO1, 2, 3, 4, 5. Eu disse: não, é o TO1 e vão testar para vocês aprenderem o que cada ponto vai fazer, que eu já tinha dado na aula teórica, o que eu consegui até então com cada ponto. Então, isso gente, é a resolução de inúmeros problemas que a gente coloca, e além do mais, quando eu provei que eu posso fazer isso à distância, em vez de eu fazer no paciente, eu posso fazer numa consulta online, ele à distância, eu ensinar ele o que ele tem que fazer e ele fazer do outro lado do mundo. Imagine quantas pessoas precisam dessa ajuda. E aí a gente prova. Nessa sala tinham vários profissionais, né? Foram quase 30 profissionais, foram 25 pacientes atendidos e todos com resultados assim.
Eu não tenho mais que discutir. Eu já cheguei no meu limite, que eu falo, eu cheguei no auge do que eu poderia chegar, uns detalhezinhos que eu ainda posso aprimorar ou não, alguns casos, mas eu não tenho dúvida. E agora profissionais como Luciana, totalmente reconhecida, e vários outros alunos meus viram ao vivo. Então, o que a gente tem que fazer nosso objetivo é informar que existe sim um outro caminho para que você fique bom de qualquer doença que você tenha. Lu, pode falar. E isso é tão impactante, Tony. Eu estou aqui assim refletindo sobre suas palavras, porque eu imagino das pessoas que estão nos ouvindo agora. E se a pessoa que está ouvindo não tiver um problema, ela com certeza conhece lá inúmeras pessoas que tomam remédios para dor, que tomam remédios porque eventualmente tem um problema de gastrite, que tomam remédios porque não movimentam, porque receberam um diagnóstico de Parkinson, porque receberam. Então, eles estão usando, né? Muito provavelmente uma série de pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, uma série de medicações que está trazendo uma série de efeitos colaterais. E a gente está apresentando agora, através dessa metodologia que você brilhantemente desenvolveu, que eu tive a honra de poder ter acesso e conhecimento, uma terapia que pode ser realizada até a distância, claro que não ela toda, mas ela já na sua base, com a resolução de muitos problemas. Essa terapia pode ser realizada até a distância e isso pode sanar sofrimento como dor, como limitação de movimento, como alteração de voz, como alteração de audição. É tanta coisa possível nesse mundo de auto-eco-regulação que eu falo que eu, Luciana, como profissional de saúde, eu estou aberta para isso no sentido de querer presenciar o milagre nas pessoas. Então, cada vez mais eu peço para que eu tenha a honra de poder presenciar isso, porque já pensou quanto sofrimento pode ser abreviado? É, Nossa, gente. é Olha, é o que eu absurdo. falo, isso vai ser mundial, isso é revolucionário. Quem não estiver seguindo isso vai ficar anos-luz atrás. Mais uma vez, a população não é mais boba e, mais uma vez, não é culpa de ninguém. A gente não está criticando nenhum profissional, nós passamos por isso, tá? Só que a gente descobriu, eu descobri de que maneira eu posso seguir outro caminho. E, mais uma vez, tinha vários conceitos, mas eu consegui colocar isso na prática. Na prática, e que funciona. Na prática, que funciona. Então, não venha discutir, que não funciona, não. Eu não estou preocupada com os estudos randomizados, eu não estou preocupada com isso, com aquilo. Não. O que eu faço funciona. Eu não tenho opção B, C, D. O paciente vai chegar, ele pode chegar assim de óculos e sair sem óculos? Sim, como tem depoimentos lá, doutora, desde que eu fiz aqui, tem 2 anos que eu não uso mais óculos. Uma pessoa de 80 anos de idade, 70 anos de idade, sem óculos, tá? Doenças consideradas incuráveis no mundo, doenças autoimunes, tudo isso a gente vê, enxerga de outra maneira, e se eu regulo aquele organismo, ele trabalhando sozinho, sem influência química ou psicológica ou física, o que seja, esse organismo, não existe nada mais perfeito no mundo do que o nosso organismo, gente. Foi Deus que fez isso. Então, vamos parar de brincar, vamos parar de drogar. As pessoas estão drogadas. Quando eu chego um paciente, eu falo: olha, você vai ter uma crise de abstinência igual uma droga que você está utilizando, e o que você tem que fazer é entender que isso não faz bem para você. Não faz bem. As pessoas estão aqui comentando que tinha visão dupla, desaparecer, moscas volantes, aquelas moscas volantes que ficam. Que tratamento tem para isso? Nenhum. Gente, eu consigo tirar tudo isso. E eu provei e eu provo no meu dia, isso é meu dia a dia. Mais uma vez, não é um, nem dois, nem três casos, são todos os casos. Todos os casos meus são assim. E eles viram lá, né, Lu? Sim. Até porque o que a gente precisa deixar muito bem claro aqui, ó, o Léo falando, Tônia, que os pacientes deles estão encantados. Então, assim, o que é legal é que a gente tem uma série de pacientes e de outros profissionais que estão embasbacados com o poder dessa terapia, né? Isso. Ô Lu, você comentou também, fala aquilo uma vez que você comentou sobre o carro. Compara o carro, que você dá esse exemplo para o seu paciente. O que você fala do carro? É esse o grande paradoxo da medicina, né? Então, se a gente fizer essa associação do corpo humano como se ele fosse um carro, a gente tem a parte anatômica, que são as estruturas, que são os órgãos, que são a nossa pele, e no carro seria a lataria, seria os bancos, né? A gente tem a parte metabólica,
que seria a gasolina do carro, né? E a gente tem a parte elétrica, que sem a ignição do carro, esse carro não sai do lugar. Basicamente, o que eu vejo desta terapia, da terapia neural do método TNTO, é a gente dar a ignição, a gente girar a chave de um organismo que está todo inerte, né? Sob efeito de uma série de medicações, bloqueando mais funções do que deveria, na minha singela opinião. E aí, quando você dá essa ignição, porque é isso que a gente tem visto, quando você dá partida no organismo do paciente, quando você aciona essa parte elétrica, que é o seu método, você consegue promover o corpo de uma maneira linda. Você consegue facilitar a autocura. O corpo encontra caminhos para essa cura, né? Basicamente é isso que eu sempre explico para os meus pacientes, porque eles não conseguem entender, né? O que é, doutora, essa terapia que você está me dizendo? Eu tenho uma série de problemas aqui. Como que essa terapia vai conseguir me ajudar? E eu sempre explico isso. Dessa forma, a gente vai agir na parte elétrica, porque é justamente a parte que, infelizmente, ninguém observa. Todo mundo está preocupado com a parte estrutural, retirando órgãos o tempo todo, deixando as pessoas ocas o tempo todo, preocupados com a parte metabólica, bloqueando funções o tempo todo, que é um problema. E agora, através dessa terapia, a gente está dizendo que não, a gente tem uma terapia que é capaz de mexer nessa parte elétrica. E uma vez que você dá ignição, que você gira a chave do seu carro, ele encontra a cura automaticamente. E essa parte elétrica e neural faz parte de todo o seu organismo. Aí meus pacientes falam, doutora Tônia, eu não vou mais para oftalmologista, eu não vou mais para otorrino, porque a medicina dividiu o paciente em partes e nós conseguimos unir o paciente. Você não pode tirar os órgãos do corpo e achar que ali só está tendo problema isolado. O paciente está perdendo a visão e está sendo só a visão que ele está perdendo. Não. Não. Então, essa parte elétrica e neural que está no todo o seu organismo é que a gente vai regular. E se o paciente sofreu um AVC, por exemplo, tem as duas mãos fechadas, que eu já dei esse exemplo várias vezes, eu falo, olha, eu vou trabalhar para abrir uma mão, eu não preciso trabalhar para abrir a outra vai abrindo sozinha, porque eu tenho uma matriz extracelular, eu tenho um sistema, um colóide aqui, e tudo que a gente faz, todas as injeções que são feitas no meu método são de maneira superficial, porque eu provo que tudo pela pele, atingindo essa parte elétrica neural, eu consigo resolver tudo. Então, acabaram-se os problemas de, quem entende um pouco de terapia neural, de atingir gânglios profundos. Eu me lembro que quando eu aprendi para fazer a parte, o ciliar, por exemplo, né? O gânglio ciliar, utilizava uma agulha desse tamanho, enfiava aqui no paciente, falava, gente, para que isso? Não é dessa maneira, e não via mudança nenhuma. Não via mudança porque não é esse o caminho. Se você não regular o corpo inteiro, não adianta só fazer a visão, porque a visão sozinha não vai recuperar. A gente tem que entender que eu preciso regular o corpo inteiro. Tem umas dicas, sim, para visão, para estimular mais. Mas se aquele organismo inteiro não tiver regulado, nada vai acontecer na visão. Nada vai acontecer. O que foi? Tá, apareceu os vídeos aí. Até o Instagram tá soltando purpurinas É, pra gente. nada vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer é exatamente isso. E a gente, eu cheguei num ponto que eu não aceito mais ouvir isso ou aquilo, não, não funciona. Funciona. Não, eu sou milagreira, não sei o que. Parece milagre, parece. Mas aos olhos dos humanos que a gente vê, quem nunca viu isso na medicina clássica, parece um milagre, realmente. Nem o próprio paciente acredita. Às vezes eu pego um paciente carregado para ser atendido e o paciente sai andando feliz. Doutora Tônia, não é possível, eu não estou nem fazendo propaganda da senhora, que nem eu estou acreditando. Como é possível, com uma sessão, eu sair desse jeito, aí passa um dia, passa dois, passa três, e o paciente vai ficando melhor. Vai ficando melhor porque aquele corpo vai se regulando e vai trabalhando, e tira a química, e vai ficando melhor, e a paciente manda para mim depois um vídeo de 15 dias ela fazendo polichinelo, porque ela disse, isso é inacreditável. Como é que eu percorri inúmeros profissionais e a senhora, com uma sessão, não me deixou só um item bom, me deixou por inteira boa. Me colocou para ver, me tirou minhas dores, me fez andar.
como é possível. Mais uma vez, a gente não está desmerecendo as outras profissionais, a fisioterapia é importantíssimo depois para manter a parte muscular, um paciente que está debilitado, tá? Que aquela musculatura tem que se adaptar à nova situação. Outros profissionais também são importantes para o acompanhamento, mas quem consegue e quem descobriu a maneira de fazer isso e dar saúde imediata foi eu, através do método TMTO. Eu acho que a gente não discute, né, Lu? Às vezes a gente fala assim, não, é muita soberba minha, eu acho que não, né? Se a gente tem que Eu falar, te achei e é muito verdade, simples. Eu te achei muito, e é verdade, muito tranquila nesse sentido, porque, Tânia, isso que você está dizendo é verdade. Como eu disse, a primeira relação que eu tive com a terapia neural foi em 2018. E se eu não tivesse, pensa, 2018, nós estamos em 2024. E eu não via resultado das minhas práticas. Então, assim, é claro que ela era um auxiliar importante, eventualmente, para eu fechar uma ferida de um paciente, para eu ajudar a remover um pouquinho da dor. Então, assim, eu tinha uma arma que me dava, como eu disse, era uma faísquinha, né? Era uma faísca. Uma faísca que trazia muita dor, muito desconforto, porque uma série de informações que você trouxe para a minha vida facilitou o processo. Hoje eu não tenho mais dor. Então, eu recebi esse mapa. Então, como eu disse, desde 2018, eu já tinha o conhecimento da terapia neural. É uma terapia muito maravilhosa. A proposta dela é muito maravilhosa, mas eu não via resultado. E a gente tem que ver para crer. O paciente tem que ver. E aí, a gente chegou no TNTO, né? Eu falo que é o seu mapa. Você me deu um mapa. Que ainda assim é uma coisa muito complexa. A gente está falando de corpo humano. A gente está desde o começo da live explicando o quão complexo o corpo humano é. E é muito complexo. Só que a partir do momento que você tem um mapa inicial que abre as portas para tudo que você fizer depois acontecer de uma maneira mais fluida e mais prática, e você começa a ver na sua frente, quando você fala para o paciente, movimenta o pé, e ele movimenta e ele não estava movimentando, você fala, para, né? Então, esse mapa inicial é um abrir de portas incrível. para tudo. Era- Tudo, É. tá, gente? E aí a gente a completa, a gente sempre fala de alimentação, a gente sempre fala de suplementação, que é importante. Então, todo o resto é importante, mas se você não der essa regulação inicial, nada vai funcionar. Nada vai funcionar, né? Pode funcionar para uns itenzinhos, mas o resto não vai funcionar. Então, é isso que é o método TNTO, que é a terapia neural, método Tony Oliveira, que é completamente diferente da terapia neural clássica. Depois a RTO, que é a regulação total do organismo, com os pontos, com minha mão na boca do paciente, eu provei que eu consigo melhorar grande parte dos problemas que aquele paciente apresenta para mim, tá? Grande parte eu consigo de uma maneira realmente, e eu provo de que maneira é isso, de que maneira eu faço como é que eu descobri isso e chego a isso, e que eu estou desenvolvendo as outras coisas mais, para daqui a pouco eu só precisar das minhas mãos, fazer os toques, tá? E tratar ele por inteiro. E eu sempre falo, olha, se você tiver dor em casa, você pegue sua mão e faça isso. Acabou. Mantenha esse estado. Enquanto seu corpo estiver desinflamando, estiver regulando, pode voltar um pouquinho a dor? Pode voltar sim. Mas você sabe agora de que maneira você vai reverter isso. Acabou. Então, as pessoas às vezes, né, Lu, tem uma parte ruim que fica assim. Eu já ouvi gente, ai, eu vou viver de quê? Como é que eu vou ter paciente para fazer tudo aquilo que eu aprendi? Sabe, um lado tão mesquinho, um lado tão desumano, né? E quando eu me propus a dar curso, porque mais uma vez eu podia ficar isso só para mim. Eu descobri isso e podia ficar, mas eu acho que é obrigação, quando a gente descobre um bem para a humanidade, a gente fazer essa divulgação para que as pessoas saibam que mesmo ele sendo diagnosticado com a doença que diz não ter cura, a gente sim é possível melhorar o estado geral dele e, quiçá, reverter isso. É verdade. Qualquer que seja a doença. A gente tem algumas limitações. O paciente, por exemplo, fez uma cirurgia, está com a placa na coluna, eu vou ter umas limitações naquele caso, porque aquela placa vai interferir em todo o circuito elétrico neural daquele paciente, a dor pode voltar, mas do resto, se ele for no âmbito normal da vida, com problemas psicológicos um pouquinho de estresse, o que tenha, ele vai, desregula, mas ele volta a regular. Ele sobe ou desce um pouquinho e regula novamente.
Porque esse é o caminho da vida. E o caminho da vida é para você rir, para você chorar, para você ficar feliz, triste quando tem que ficar. E não é por causa dessa tristeza que você vai tomar um antidepressivo que vai te ajudar. Ao contrário, vai te piorar cada vez mais, vai te adoecer cada vez mais. E assim a gente trata, desde qualquer órgão, começando pelo cérebro a tudo. E quando a gente fala, falando um pouco sobre o intestino, da inflamação do intestino, quando a gente fala alimentação, né? O intestino inflamado, ele vai estar inflamado, mas ele vai inflamar todo o seu corpo, coração, pulmão, fígado, rim e cérebro. Então, doutora, eu estou com perda de memória. Por que será? Tem intoxicação química envolvida? Claro que tem, mas tem inúmeros outros itens envolvidos. Um deles é inflamação do intestino. E por aí vai. Então, quando a gente cuida do paciente e a gente fala de uma maneira simples assim, é isso, 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 você está disposto a mudar? Tem gente que não está. É muito fácil se acomodar, colocar um remédio na boca e achar que aquilo é a solução dos problemas, né? Mas quando ele está disposto e agarra a bênção que eu sempre falo, agarre a sua bênção que está aqui na sua frente, ele nunca mais vai querer ficar doente. Nunca mais. Eu tô me sentindo no meu coração vontade de contar uma história aqui. Conta. E eu senti vontade, eu vou contar. Nós estávamos participando da prática, eu como aluna, e é um dos momentos que eu tenho mais prazer na vida de voltar a ser aluna, inclusive sua, eu tive um prazer absurdo. E eu me recordo claramente de um paciente que chegou no saguão do hotel de cadeira de rodas. E eu preciso contar, eu senti vontade no meu coração de contar e eu vou contar essa história. E eu cheguei para a Tônia nesse curso e falei, Tônia, eu acabei de ver um senhor chegando de cadeira de rodas aqui no hotel e eu senti no meu coração a vontade de chamar ele para vir para o curso, mas eu não sei falar espanhol. E ele não fala português, pelo que eu vi ele e a esposa chegando lá na recepção do hotel e eu acho que você poderia falar com ele. E a Tônia falou, eu vou falar. E Deus encaminha as coisas de uma maneira tão absurdamente linda que a Tônia encontrou com ele no elevador, não foi? Elevador. No Elevador. elevador. E a Tônia abordou ele e a esposa e falou sobre essa possibilidade de fazer os métodos, o método TNTO, aplicar nele os pontos RTOs. E a esposa, que também devia estar ali, né, aberta a essa cura, aceitou. E eu posso contar tudo, Tônia? Você quer contar a Pode, sua parte? pode. E a Aí, esposa, né? pode falar. E a esposa comentou que eles são do Paraguai, de uma família muito distinta no Paraguai, e eles vêm para o Brasil para fazer um tratamento num hospital de ponta em São Paulo, que é o Sírio-Libanês. Caríssimo, caríssimo. Caríssimo. 3 semanas no hospital. Imagina a fortuna que não gastou. Não tomava nenhum medicamento antes. Estava tomando 13 medicamentos receitado frente e verso a receita. Eu olhei assim. Conta, Lu, o resto. E E esse andando de paciente, andador, andando de andador, dores no corpo inteiro, 13 medicamentos, fez uma cirurgia no hospital, 3 semanas no hospital, né, em São Paulo, de ponta, vindo do Paraguai. Valor. E aí eu e é fui. isso, para ele se locomover na rua, ele usava a cadeira de rodas, mas dentro do quarto com andador, né? E assim, eu chorei, eu me emocionei demais, porque esse foi um paciente que ele deixou o andador e imediatamente após, né, a terapia praticada pela doutora Tônia, e ele começou a andar normal. E no dia seguinte, ele deu 3 voltas no quarteirão. Eu falei, gente, olha o poder. Olha como as coisas são incríveis. Eu acredito que esse paciente não estava naquele hotel à toa, né? Deus encaminhou ele de uma maneira muito linda. Eu tô achando o máximo também olhar aqui o relato das pessoas contando como está sendo as experiências delas com as técnicas. Mas esse foi um caso que me impactou demais. Um paciente que veio do Paraguai para cá. Eu tenho certeza que para te encontrar aí hoje, graças a Deus, graças Nossa. a TNTO, é Eles falam, lindo, meu Deus, né? foi Deus que colocou a doutora Tônia no final. Olha, tem Ju aqui falando, maravilha, fiz a TNTO à distância online com a doutora Tônia, além de sumir a dor nas costas, as minhas cólicas menstruais que eu sofria muito sumiram. Nunca mais teve dor de cólica menstrual. Ô, Fazendo uma consulta Tônia. online só com os pontos TOs. Diga, Tem uma, Lu. tem uma pessoa aqui, eu vou subir aqui, porque ela comentou que ela fez os pontos. Ah lá, peraí, ela falou que fez os pontos e a voz voltou na hora. Ah lá, fez o RTO na mãe na semana e a mãe recuperou a voz na hora. Imagina, Que gente. sensacional. Que Muito bom sensacional, tá? participar.
Essa live está gravada, estou perguntando, vai ficar gravada. Será bom para psoríase para qualquer coisa, para qualquer coisa. A gente não trata uma doença, eu não trato um item, eu trato o paciente por inteiro. Esse paciente que veio de lá, imagina, eu acabei a sessão, ele todo medicado, deitado lá, não conseguia andar. Aí eu coloquei na maca, dentro do quarto dele no hotel, pedi licença aos meus alunos, eu falei, olha, com licença, tá todo mundo aqui encaminhado. Vou lá atender um paciente, um aluno meu foi lá para me ajudar. E aí coloquei na marca, fiz a consulta dele, expliquei tudo, dei todas as vitaminas dele, consegui ainda alguma coisa de urgência para ele. E aí ele sai da maca e ele anda. E no outro dia continua bem e me manda mensagem ainda. Está ótimo. Diz, doutora Tônia, quanto a gente não gastou, quanto tempo, dinheiro e cada vez o paciente pior, pior. Como é que a senhora consegue isso? Já estou querendo me levar para o Paraguai, Lu. Ai, Eu disse, ai, meu Deus do céu, Paraguai é muito longe. Paraguai é muito longe, né? Não, não dá, mas eles vão para São Paulo em agosto, eu vou estar lá e eles vão de novo para São Paulo para me ver, né? E assim, quer dizer, eu atendo, essa semana eu atendi gente da Suíça, da Holanda e da Islândia. Quer dizer, o da Suíça que tirou o óculos de doutora Tônia, eu tô sem óculos. Ela já tá me montando um grupo, é com ela que tá me levando para lá para a Suíça. E assim o mundo a gente vai pouco a pouco difundindo, porque mais uma vez, existe fórmula sim de se ter saúde e não tratar a doença. A doença é uma consequência. Lembre dessa frase: a doença é consequência de alguma coisa que está errado no seu organismo. E que se a gente regular o seu organismo, ele próprio vai se curar sobre qualquer problema que se tenha. Qualquer um, de cabeça, físico, o que seja, a gente vai conseguir isso. Né, Sim, Lu? Que lindo, sem viu? dúvida. Lu, você ia falar alguma coisa também numa hora aí, depois você parou, disse assim, eu tenho que falar, depois eu ia falar isso. Eu Você, acho que você era parou isso no que eu meio. precisei. Era É isso? porque às vezes eu fico pensando assim, ai meu Deus, mas será que eu preciso, eu vou contar o caso desse paciente? Às vezes a gente tem que É. reservar um pouquinho. Mas tem hora que a Eu, gente sente no coração uma vontade, porque, Tônia, eu tenho, assim, eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando aqui vai se beneficiar dessas informações. isso. Porque a gente viu pacientes que tá lá não sei quantos meses tomando remédio, aí vai, faz a terapia, segue o protocolo, o paciente melhora. Eu fico pensando, quantos pacientes aqui nessa live não estão tomando inúmeras Pois medicações e que não podem se é. beneficiar? Porque o mais importante que eu tenho no meu coração e eu vi em você, é esse seu desejo em realmente transformar vidas, né? Ou Uhum. através da técnica que você aplica, ou formando profissionais que vão difundir isso Brasil afora. Porque isso talvez seja uma coisa interessante para as pessoas que nos acompanham aqui terem esse conhecimento. Estão querendo, né? Tem um casal querendo te levar para a Suíça, não é? Lá na É, isso aí. Suíça, a Uhum. terapia neural é uma terapia super conhecida. Super, Só mas que que não eles não faz têm um isso. mapa TNTO, Não tem. né? Então a terapia neural é muito importante que todo mundo que está aqui nessa live entenda. Não é uma coisa que eu ou a Tônia inventamos. O que a Tônia descobriu foi um mapa que facilita a execução, que otimiza essa execução da terapia neural. Mas na Suíça, por Exato. exemplo, é uma terapia conhecida. Que eu já Mas eles não têm o fiquei lá, mapa. eu já fiquei com o professor lá na Suíça, em Bern, já fiquei lá com ele na clínica com ele. Eu já fiquei, era um dos papas da terapia neural, ele não tá, acho que parou de trabalhar já, mas eu também não via isso, esse milagre que a Lu queria ver, eu também não via. Eu falo, poxa, será que eu estou entrando numa roubada? Será que eu estou vendo essa teoria linda, maravilhosa? E aí eu comecei a provar que aquela teoria eu estava provando acontecer. Quando eu vou dando o meu curso, eu vou citando os autores. Olha, pode escurecer o cabelo, eu provo que eu escureço o cabelo. Pode fazer isso, eu provo que eu faço isso. Mas ninguém até então prova. Então, Reprovado. quando a gente faz o curso, eu só fiz um mestrado, eu nunca fiz nenhum outro curso, só congressos que eu já fui. Você vê aquela parte teórica, teórica linda, mas não vê caso clínico. E se tem essa parte teórica, quem é que falou essa parte teórica? Será que não é possível mesmo fazer? Porque eles estudaram para falar isso. E aí eu fui provando, e eu fui provando. Então, tudo que eu coloco, a parte da teoria, muito bem exemplificado e referenciado, dito por tal pessoa em tal ano, eu vou e provo na prática que eu sou capaz de fazer dessa maneira, seguindo esse meu método que é o TNTO. Então, quando eu não falo de uma maneira linda, que eu vou passar até a usar, mapear a terapia neural, né? E exatamente, a terapia neural existe desde 1925, começou na Alemanha, então tem quase 100 anos de terapia neural, mas até então
não se fazia nada disso. Você via um bem-estarzinho, paciente assim, mas todo mundo que faz a clássica não sabe o que vai acontecer. E eu sei, eu vou fazer isso, vai acontecer E você isso. Eu não tenho mostrou. dúvida disso. E eu Sim. mostrei em todos os casos. Não é em um e dois, em todos os casos. E tinha casos que eu falava assim: não, vocês não conseguiram isso? Não, é impossível. Como é que tá doendo ainda o punho depois de ter feito TMTO? Eu vou lá, os alunos fizeram. Não, doutora Tônia, ainda tá doendo o punho dela. Todas as dores passaram, mas a dor do punho ainda tá. Falei, não, não admito isso. Vou lá, vou e com minha mão na boca do paciente, vou, mexe o punho agora, acaba. Tá? Então eu sei, porque eu tenho mais prática do que os alunos, né? Às vezes a maneira de pressionar, de colocar exatamente, é um detalhezinho que eu já sei e que eu consigo essa diferença, mas aí a gente prova e consegue esse resultado, tá? Em todos os casos. Eu não estou sabendo, em dúvida, o que vai acontecer. Vá para casa para ver o que vai acontecer. Era isso que eu via quando eu fazia meu mestrado. Vá para casa para ver o que vai acontecer. Não. Eu sei o que vai acontecer na hora, eu sei o que eu não consigo, eu sei se a pessoa estiver totalmente inflamada, muito obesa, eu vou ter uma limitação naquele caso, e por aí vai, né? Mas eu sei que eu consigo saber o sucesso imediato daquele caso que eu tenho certeza, e depende da manutenção desse sucesso. Muita gente pergunta, e aí, doutora Tônia, vai conseguir? Isso vai durar quanto tempo? E aí, nesse curso agora, eu já mostro os casos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. 4 anos depois, voltando para mim, como é que estão esses pacientes? Porque todo mundo falava assim: ah, não, está sendo anestesiado, é por isso que para. Não, a dor da coluna, eu não tiro tocando na coluna, eu tiro pela boca. A dor do joelho, eu não preciso tocar no joelho. Quando eu estou lá no joelho, a dor já passou há muito tempo. Hoje eu atendi um paciente, né? A mesma coisa, dor na coluna, eu falo, poxa, graças a Deus, uma dor é muito fácil, mas é muito fácil. E aí vou e aperto a mão, aí o paciente gira, 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 um dedo na boca do paciente, levanta, não, doutora Tônia, será que eu não estou impressionado aqui? Será que não? Não é possível. Nem ele entende o que está acontecendo. E sai a dor, tá? Eu sei que eu consigo isso. Eu descobri de que maneira a gente consegue fazer isso, né? E o que eu passei para os meus alunos, e é o que eu falo. Esses são meus discípulos no Brasil. O Brasil precisa de muita ajuda. Eu tenho um mundo afora para divulgar ainda esse trabalho e o mundo vai saber desse trabalho de uma maneira linda, né? E esses meus alunos têm a responsabilidade. Todo mundo me perguntando indicação de profissional em tal e tal lugar, sempre falava. Espera a parte prática eu dar para poder indicar, saber quem eu vou indicar. E agora esses meus discípulos estão formados. Essas são as pessoas que eu indico no Brasil. Às vezes o paciente quer fazer a consulta online, pode fazer a consulta online e eu indico o profissional perto da cidade para acompanhar o paciente, tá? Então isso pode ser feito. Ou quando eu vou no Brasil, quem quiser fazer comigo, pode fazer comigo. A gente não briga por causa de paciente. Meu objetivo é tratar o paciente, mas talvez todo mundo fala assim: "Ah, doutora, é um desgaste tremendo fazer uma aula. Você não tem noção para preparar uma aula, 2 dias de aula, falar 10 horas como eu falo direto, é muito conhecimento que eu fico vomitando para os meus alunos, mas isso tudo tem o objetivo de curar as pessoas, tratar, fazer o bem, que é essa minha missão na Terra. Eu não vou ficar em paz enquanto eu não continuar isso que eu fui escalada diante de Deus para fazer. Então, essa é a minha missão, e meus alunos agora que têm obrigação de continuar. E quando a gente está na parte prática, a Lu sabe, eu falo, tem que estar todo mundo bonito, tem que estar todo mundo com jaleco arrumado, tem que estar todo mundo com a postura bonita. Você está inclinado no paciente, cadê a postura de um profissional TNTO? Desde esse detalhe, que eu me importo, que o paciente ali vai saber, porque esses vão ser minhas referências no Brasil. Esses meus alunos vão me representar na população brasileira que tanto precisa de ajuda. Eu estou na Europa e daqui eu vou seguir o mundo, mas esses são os meus primeiros profissionais TNTO, RTO, que estão regulando por inteiro o paciente, não só fisicamente, emocionalmente, em todos os âmbitos daquela área. É um prazer. Né, Lu? Nossa, é um prazer absurdo, sabe? Trazer, ter a possibilidade de promover essa cura no paciente por intermédio dessa técnica é realmente revolucionário.
Eu sou muito grata e muito feliz de ter tido acesso a isso, porque abreviar sofrimento realmente é transformador. Eu acho que, basicamente, quem entra na área da saúde entra porque tem um propósito de vida, Isso. né? Você tem que ter um propósito de vida, gente. Ninguém entra na área da saúde porque quer, sei lá, enriquecer, né? Vira empresário, que na área da saúde você está lá, você entrega o seu tempo para aquela pessoa que vai te escolher para cuidar dela. Só que o importante, realmente, o que faz o coração da gente bater é quando você olha e fala, nossa, esse paciente melhorou, isso não tem preço no mundo. Então, ser portadora dessa técnica, poder trazer essa biorregulação para os nossos pacientes, com certeza é transformador. Mais importante, porque você vê o paciente melhorar na sua frente, não é no dia seguinte, né? É na sua frente de você fazer coisas que não normalmente você não veria resultado em meses. Então é realmente um prazer muito grande. Eu já te falei isso várias vezes e não é porque você está na minha presença, não. É porque eu realmente tenho um respeito e um carinho muito grande. Eu tenho certeza que você tem um propósito nesse mundo e isso é conduzido por Deus, porque uma pessoa que traz à luz uma informação como essa realmente é uma pessoa abençoada. E eu sou muito grata por poder, primeiro, ser portadora disso e, segundo, ter a honra de estar aqui explicando para essas pessoas que estão nos acompanhando que esse sofrimento que você carrega, porque assim, eu tô vendo o pessoal perguntar, trata psoríase, trata gastrite, trata dor, trata tudo, porque você vai regular o corpo. Então, talvez não seja a única coisa que você precisa, talvez seja a primeira, né? Mas não a única. E tudo bem, você vai ter informações para mudar a sua alimentação, para usar a suplementação, que talvez seja necessário, né? Todo conhecimento é bem-vindo. Claro. Mas você regular o teu corpo, com certeza vai abreviar uma série de sofrimentos como esses que a gente está citando aqui para vocês e está citando propositalmente, é que para vocês terem conhecimento mesmo que existe uma técnica que pode abreviar essa dor na sua coluna, essa dor no seu joelho, essa limitação de movimentação e inúmeros outros sintomas que com certeza uma série de pacientes aqui tem, né? Exato. Ô Lu, a gente já está mais de uma hora aqui falando. Eu queria agradecer imensamente. Gente, a gente vai fazer outras lives. Eu acho que eu e Lu, a dupla aqui é maravilhosa. A gente pode fazer uma live só para responder a todas as dúvidas que todo mundo queira. A gente pode, eu na minha área, Lu na dela, para tirar tudo isso, tá? Tirar as dúvidas. O nosso objetivo é ajudar e informar. Mas esse conhecimento que a gente tinha que colocar sim, que existe sim um outro caminho, é o principal, era esse nosso objetivo. Lu, eu te amo, do fundo do meu coração. Muito obrigada pelo seu apoio, pelo seu carinho, pelo seu reconhecimento. Quantos alunos a gente forma e não tem esse reconhecimento, né? E essa gratidão pelos nossos mestres. Eu sempre agradeço, desde a minha professora de spinning, que eu tô lá todos os dias, professora, muito obrigada, professor, muito obrigada. Não importa, qualquer pessoa que nos faça o bem, que transmita o seu conhecimento dentro de qualquer área, eu tenho um respeito eterno. E é muito bonito ver isso de você, uma profissional da maneira que você é, com o conhecimento que você tem, ter esse reconhecimento. Muito obrigada. E foi um prazer fazer essa live com você. Muito obrigada. Tony, o prazer foi meu. Eu faço questão de te agradecer 1 milhão de vezes, porque eu te falei, né? Que o ano passado foi um ano, assim, um tanto quanto difícil. Eu estava muito desmotivada, eu queria o meu milagre. E te conhecer e conhecer essa técnica acendeu um propósito tão grande na minha profissão que me fez mudar completamente minha visão. Então, assim, eu nunca vou cansar de te agradecer por ter tido essa oportunidade, por você ter trazido essa técnica à luz do meu conhecimento. E, assim, eternamente muito obrigada, de verdade, porque eu já tenho pacientes que se beneficiaram dessa técnica e eu fico muito feliz e honrada de poder trazer conforto, qualidade de vida para os pacientes. Então, assim, todo obrigada é pouco perto da minha gratidão por você. Poxa, obrigada a todos os meus pacientes, amigos, quem não me conhecia ainda, os seguidores de Luciana, meus alunos amados, que a gente estava uma semana atrás juntinhos lá em São Paulo. Eu cheguei domingo passado aqui na Europa. Um beijo para cada um de vocês, vocês fazem parte de minha vida. Meus futuros alunos também, quem sabe a gente vai ter mais cursos, provavelmente a gente vai ter, que é o objetivo, mas essa turma foi mais do que especial. E quando a gente faz a turma e eu coloco todos eles para chorar, que eu falei, todo mundo vai chorar, para abrir esse coração e entender um pouquinho o que é que eu quero passar. Não é onde vai espetar, onde vai injetar, não é isso, isso é um nada. Isso qualquer pessoa faz. Vocês são profissionais de excelência, desde na postura, na beleza, no conhecimento
e no resultado, mas com amor. Se não for com amor, não faça. Caia fora e não leve meu nome junto. Tem que ser com amor, pois nós somos profissionais de saúde diferenciados, nós somos profissionais TNTO. Um É um beijo, prazer. Lu. Um Beijo. beijo, um Muito beijo, beijo. obrigada. Excelente Um noite, beijo. pessoal. Boa noite. Faremos outra live de perguntas e respostas, que eu Vamos sei que vocês estão fazer. querendo perguntar um monte de coisa. A gente não vai faltar oportunidades, né, A Toya? gente vai fazer sempre, sempre. Pode deixar. Muito Um obrigada. beijo, Lu. Boa noite. Um Obrigada a beijo. você. Boa noite, gente.